Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos está assistindo. Estamos começando nosso terceiro podcast com essas quatro contramestras maravilhosas do estado de Alagoas, particularmente de Maceió. E hoje nós estamos aqui entrevistando a contramestra pequena, nossa querida Keliane, que já faz um trabalho há muitos anos aqui em Maceió. É uma referência, inclusive, com uma particularidade que é a capoeira infantil, né, da primeira infância. Sou apaixonada por ela, por isso ela está aqui nesse convite tão especial para a gente conhecer um pouco da sua história. Como em todas as outras pessoas que vêm, a gente gosta que a pessoa se apresente dizendo de quando começou e por que começou. Onde foi o ponto de partida para a prática da capoeira na sua vida? Bom dia. Bom dia. Então, mestre, primeiramente agradecer o convite, né? E a minha trajetória ela é um pouco diferente dos demais assim que eu escuto. Eu vejo muita gente falando: "Ah, quando eu vi a capoeira, eu me apaixonei pela capoeira". E no meu caso foi um pouco diferente, não foi assim aquela paixão à primeira vista. Eu eu comecei em São Paulo, né? E daí eu tinha um primo que fazia capoeira e ele ficava brincando com os meninos lá na frente da casa. E eu olhava assim, esses meninos num sol desse, né? E daí, um tempo depois, eu precisava fazer uma atividade. E fui na academia, olhei algumas atividades que tinha na academia. E no dia seguinte, quando eu fui lá para realmente ver o que eu ia fazer, estava rolando a aula de capoeira. E quando eu vi todo mundo de uniforme branco, todo mundo gingando no mesmo ritmo, foi aí que eu, que maneiro, né? O pessoal tudo assim bem fisicamente. E daí eu falei, eu vou fazer uma aula dessa capoeira aí. E me matriculei na capoeira. Eu não imaginava que eu ia continuar na capoeira durante tanto tempo. Eu queria só fazer uma atividade física mesmo. E daí eu fui me apaixonando aos poucos, né? Então eu comecei em São Paulo, em 98, 99. Nesse primeiro grupo eu fiquei 6 meses. Depois eu mudei para o interior de São Paulo, para Sorocaba. Eu treinava em Araçoiaba da Serra e participava das rodas que rolava lá em Sorocaba. O mestre Cupim, que era o presidente do grupo Associação de Capoeira Liberdade, e eu treinava com o mestre Jeová. E daí eu fiquei um tempo treinando com eles. E em 2002 eu resolvo voltar para Maceió. E daí eu entro num grupo Muzenza, né? O qual eu estou até hoje, Então, você é alagoana. Alagoana, Você foi para São Paulo durante o tempo e aí conheceu capoeira lá. lá. E você acha que lá a capoeira é muito diferente daqui de Alagoas? Tanto que você tem mais tempo hoje em Alagoas do que lá. Mas a experiência que você teve, você notou alguma diferença, não? Então, mestre, se eu tivesse talvez a visão que eu tenho hoje, talvez eu tivesse diferenciado isso. Mas como quando eu comecei, eu não sabia que existia grupo grande, grupo pequeno, que um tinha um estilo, outro tinha outro. É a mesma capoeira, mas a gente sabe que dependendo do grupo tem as suas particularidades, né? Mas assim, eu não tinha essa noção na época. E daí quando eu venho para Maceió, eu não vejo muito, eu não percebo muito essa diferença. Eu só queria continuar treinando a capoeira. Mas eu senti uma dificuldade sim na questão do grupo Muzenza, ele ser é, ter um estilo mais assim, a gente desce mais, faz esses esquivas, e lá a gente treinava uma capoeira mais regional. E daí eu senti bastante dificuldade nessa questão só. Mas de dizer que era diferente, não, até porque eu era iniciante, né? Então tudo para mim era novidade, tudo era. E a partir de quando você entendeu que você seria uma professora de capoeira, que você iria ensinar? Ou você, durante um bom tempo, só quis praticar capoeira por praticar, ou por gostar de competir, né? A que momento você percebeu
que você tinha um dom para ensinar? Então, eu comecei como uma atividade física mesmo. Não passava na minha cabeça ser graduada, ser professora, ensinar capoeira. Isso não me passava na cabeça. E até eu me assustei quando eu chego em uma graduação. Eu estou em qual graduação? Amarela, vamos supor, amarela na época é aluno. Mas para mim já era muito ser uma corda amarela, por exemplo. Então, quando eu comecei a ir para os eventos maiores, que o pessoal já ficava perguntando, o que você acha de ser referência dentro do grupo? Isso já me assustava, como assim, referência, né? E não era uma pessoa só, né? E a questão de dar aula nunca foi meta. Eu não pensava, eu não tinha isso na cabeça, eu só fui vivendo, vivendo. Tanto é que nesses 25, 26 anos de capoeira, eu nunca parei. Na minha trajetória assim não vai ter, eu parei um ano, voltei, depois, não vai ter. Não teve esse momento. Eu vivi e vivo a capoeira e as coisas foram acontecendo para mim muito rápido, muito rápido. Foi uma coisa assim, eu digo, e agora? Né? E tudo foi muito... A questão da aula foi por acaso. O meu professor da época faltou em uma aula e daí falou, pequena, tu que vai puxar o treino aí hoje. Eu? Não vou conseguir e tal. Você vai, puxa aí. E daí eu fui puxar a aula, tinha poucos alunos, uns 6, 7 alunos no máximo. E eu dava o alongamento com as pernas tremendo, tremia muito. Eu acho que os meninos achavam que era por conta do alongamento. Não, era tremendo mesmo, de nervosismo mesmo. E daí esse professor sai dessa academia e eu ainda com corda de aluna assumo o trabalho, né? E o mestre não sabia, ninguém sabia. E eu, não, vou esperar pegar a próxima graduação para poder conversar, né, com o mestre. E daí já estavam os amigos, que não eram meus alunos, já participando lá, porque como eu era ainda aluna, eu não sabia todos os toques. E quando eu ia fazer a roda com o berimbau, eu não sabia tocar regional. E aí eu precisava que meus amigos fossem para tocar, para a gente fazer uma roda. E isso, assim, me atrapalhou, eu acho assim que atrapalhou um pouco na questão de, em vez de eu estar aprendendo, eu já estava ensinando um pouco que eu sabia, mas também isso me motivou a querer aprender para eu ensinar. Então eu corria atrás, não, eu preciso aprender esse toque da regional. E daí eu procurava os meninos que já sabiam para me ensinar, né? Então isso também foi bom. Teve a sua parte assim que eu não achei bacana começar muito cedo, mas também teve essa questão que eu busquei mais. E daí eu comecei a dar aula nessa academia. Quando eu peguei a próxima graduação, fui lá, chamei um aluno para ir comigo e o mestre super apoiou, né? Mesmo sofrendo crítica de muitos da época, porque o pessoal falava, mestre, o senhor vai deixar uma menina de corda amarela da aula? Vou. Pequena tá correndo atrás, tal. E daí liberou. E daquele dia em diante, eu nunca deixei de dar aula. Foi uma coisa assim... Você falou que nunca parou, né? Sim. Mas em algum momento dessa trajetória sua, você sentiu alguma vontade de desistir? Houve alguma coisa que tenha desmotivado você de continuar? Ou pelo menos de não querer dar aula, vamos dizer? Estou dando exemplo. Pode ser que tenha tido até outro motivo, mas Sim. Em algum momento você se sentiu desmotivada nessa sua vida? Então, mestre, eu acho assim que o capoeirista é cheio de altos e baixos, né? Tem um momento que a gente está bem motivado, quer treinar, quer fazer isso, quer participar de várias coisas. Tem um momento que você está mais assim, dizer que eu me desmotivei total e pensei em desistir da capoeira ou de dar aula. Assim, no início, quando eu comecei nessas aulas, eu tinha que escolher, né? Porque na época eu estudava, trabalhava.
Então, teve um momento assim que não tinha como se manter de capoeira. Então, se eu fosse priorizar dar aula de capoeira ou trabalhar, claro que ia ser trabalhar. E daí, nessa época, eu tive que fazer essa escolha de trabalhar ou trabalhar, estudar, continuar com as aulas de capoeira e treinar. Então, fiquei durante um tempo só dando aula fim de semana, porque eu não conseguia conciliar, né? E, assim, questão de desmotivar, se fosse para eu desmotivar, assim, total da capoeira, eu acho que teve uma passagem, assim, que, que mexeu muito comigo, que foi em uma roda, que aí um rapaz chegou bêbado e, e fintou um golpe, fez outro e pegou de cheio a meia-lua na minha boca, né? E daí machucou, quebrou dente, peguei ponto. E daí foi quando a minha mãe, é, tá vendo? Isso é perigoso, né? E daí a galera caiu em cima e eu, se fosse para eu parar, ou para eu, era naquele momento. Porque assim foi uma coisa bem pesada. Imagina uma mulher tomar uma pancada na boca e daí não me desmotivou, né? Pelo contrário, hoje eu tenho assim uma visão que não combina bebida, esporte, poeira. E eu passo muito isso para os alunos, sabe? Realmente é forte isso, né? Ainda mais quando a sua mãe, né, vê acontecer com a própria filha dela Uhum. uma agressividade, uma violência, né? Dentro dessa sua trajetória, você deve ter tido alguns títulos, né, importantes que marcaram a sua vida, né? Você poderia citar algum que tenha te marcado mais? Porque a gente conhece hoje, né? Eu apesar de ter 44 anos de ensino em Alagoas, a sua trajetória foi mais acompanhada pelo seu mestre, né? Sim. E eu não acompanhei tanto a sua trajetória, mesmo porque apesar de ter sido mestre do seu mestre, né? Depois ele seguiu outro rumo, a gente não teve muito contato depois que ele foi para o Muzenza. Então, a partir de então, eu não tive mais contato. Então, de você, eu vejo com uma admiração pelo trabalho que você faz, de longe, mas eu Uhum. não sei do seu histórico, do seu currículo. Sim, sim. Mas eu sei que você tem muitas homenagens que foram feitas a você. Qual dessas aqui mais marcou você? É, vou falar duas, né? Que, assim, eu tenho 2 títulos mundiais, né? Olha, É. Então, nunca foi objetivo, as atividades, assim, as competições, na verdade, as competições que eu já participei, não era assim, eu vou treinar para aquela competição. Nunca, eu queria fazer a capoeira, praticar a capoeira, e aí essas coisas foram consequências. E daí eu não ia participar, eu ia acompanhar os alunos. E sempre quando chegava lá na competição, aí o pessoal, por que tu não participa? Aí eu, não, vim só acompanhar os meninos e tal. E, não, participa, vai, não sei o quê. Aí tinha uns que falavam, tá com medo? Aí eu, aí eu ficava assim, eu, vou participar. E daí eu ficava em colocação, eu digo, será que eu vou? E daí eu sempre participava assim e ficava em colocação. Digo, eu vou competir. E daí eu resolvi participar do Mundial e, e fui vice-campeã. Não, da primeira vez eu não fiquei em colocação nenhuma, eu fiquei muito nervosa, nervosa. E no segundo, aí eu já fui vice. Aí eu digo, ó, que bom. E aí o próximo também. E assim, aqui em Alagoas teve algumas competições também que eu conseguia sempre ficar em uma colocação bacana. Tem uma Copa aqui em Alagoas que eu sempre participava e sempre ficava em colocação. Depois eu não achei mais interessante pela organização e não participei mais. Mas assim,
É, um título, assim, uma homenagem que eu acho bacana. E eu tenho, lá na minha sala, eu tenho uma bancada que tem todos os troféus, medalhas. Tem alguns alunos que também guardam lá. E assim, tem uma que fica lá, assim, que é tipo uma homenagem dos alunos. E essa eu acho bacana. É, mexeu, né? E aí, nesse tempo, né, de competição, da prática de capoeira como luta, né, esporte de rendimento, é, quando é que você se percebeu, né, uma ministrante de aula para criança da primeira infância, porque são antagônicos, né? São coisas assim, Uhum, onde a competição, a luta requer muito desafio, bem que individual, uhum. né? Quando você começa a dar aula para uma faixa etária que está mais ou menos na sua ideia do que é a capoeira, ainda dá para você conciliar. Não, eu sou competidora, mas eu estou com uns alunos, uma faixa etária que eu vou preparar eles também para a mesma coisa. Uhum. Mas quando você se encontra com uma criança de 2 anos de idade, a coisa muda completamente, né? Até a sua amorosidade passa a ser matriarcal, Sim. né? De tipo, não, eu tenho uns filhos de 15, 14 anos na capoeira que é como filho, mas um bebê que está iniciando a vida é um carinho diferente, é uma amorosidade diferente, é um cuidado diferente e é também uma preocupação diferente, né? É completamente diferente. Eu acho que eu conheço mais a pequena professora dessa faixa etária. Eu conheço mais a pequena nessa praia porque é um sucesso em Marcel, né? Como você uma vez citou, você pegou isso numa pandemia onde praticamente sua vida estava parada, né? Uhum. Devido à pandemia que estava acontecendo e de repente você entra nessa faixa etária. Eu acho muito lindo o seu trabalho. Pode dizer como é que você chegou aí? Certo. Como é que houve essa mudança? Porque, de qualquer forma, você praticamente saiu de uma linha da Uhum. capoeira e entrou em outra completamente antagônica à que você estava vivendo, né? Então, mestre, nesse meu início, no meu início de ministrar aulas mesmo, os meus alunos, a maioria era criança e adolescente, né? Então não foi assim uma coisa tipo de uma hora para outra. Eu já tinha essa experiência com esses adolescentes, crianças, que ao decorrer do tempo se tornaram adultos, e tem muitos que estão comigo até hoje. Mas essa dos meus fraldinhas, eu chamo de fraldinhas, foi justamente depois da pandemia, né? Surgiu esse convite que no início eu fui meio que resistente a ele. E daí foi tipo assim, eu vou aceitar o desafio, né? Porque até então eu não tinha trabalhado ainda com os bebezinhos, né? Com os fraldinhas. E daí foi interessante que a gente vê como que a capoeira, né? As pessoas falam, a capoeira é um leque de possibilidades. Eu vou até comparar com aquele canivete suíço, né? Que tem várias ferramentas, várias, várias. E daí a gente só precisa saber que ferramenta vai usar ali. E daí você usando a ferramenta certa, vai dar certo com idosos, vai dar certo com adolescente, com criança, com os bebezinhos. Só é você saber usar a ferramenta certa ali. E daí eu fui aprendendo, eu tive sorte também, e tenho, que a dona da creche, ela foi capoeirista no passado, e eu até então não estava entendendo por que ela estava insistindo tanto levar a capoeira para bebezinho de 0 a 4 anos. E depois eu conversando com ela, eu já treinei, né, lá no Rio, com o King, um moreno alto. Eu digo, eu sei quem é o Mestre King, eu tenho foto com ele e tal. Aí eu daí, ela foi capoeirista, ela sabe a importância que a capoeira tem. E por isso que ela quer colocar a capoeira lá.
E daí isso já me deu aquela motivada, eu vou lá. E daí eu vejo essa faixa etária é muito engraçada, né? Porque ou eles gostam ou não gostam, não tem jeito. E na primeira semana foi bem complicado porque os meninos não me conheciam. Quando me viam, começava a chorar, né? Não tem jeito. Bom dia, os meninos, todo mundo chorando. Quem é essa que está chegando aqui toda empolgada, dando bom dia? E aí eu fui conquistando aos poucos, mas sempre tinha um que quando eu chegava, eu dava o bom dia, os outros já respondiam o bom dia, mas ele falava, vai embora. Ai, tá, me joga. Vai embora. Aí eu digo, meu Deus, quando que esse menino vai? E daí um dia eu chego, não dou o bom dia, fico parada olhando para eles, e daí os outros falam, entre, titia. Aí eu digo, não, eu vou embora. E esse que me mandava ir embora fala, não, titia, entre. Eu digo, peraí. Agora sim. Aí sim. E daí, quando, né, ao decorrer do tempo, eu fui vendo o carinho e os pais chegavam pequenos e não para de cantar a música da capoeira, isso está ajudando muito no desenvolvimento da fala. Olha, essa música Aiaú, essa música Ginga, 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 não param de cantar. E daí eu fui querendo me aprofundar mais porque assim, é aquela coisa muito lúdica, né, mestre? A gente trabalha o tempo todo com brincadeiras envolvendo, claro, dependendo, né? Tem uns bebezinhos que é musicalidade, não tem como. A criança nem anda, como que ela vai gingar? E daí a gente trabalha com os pandeirinhos, com as músicas, aí você já vê ele cantando, quando me vê já ficam tudo felizes. E isso para mim foi se tornando uma paixão, né? E é gratificante, tanto ver os fraldinhas, né, gingando, que talvez para alguns seja pouco, mas quem está ali acompanhando sabe que é muito. Você vê uma criança de 1 ano já fazendo a ginguinha e foi você que ensinou, entendeu? Então, é gratificante demais. Estou apaixonada por esse mundo. Eu imagino. Por exemplo, tem uma coisa uma situação que eu passei na minha vida foi durante a construção do Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Eu trabalhei numa ONG, Instituto Magna Mater, que construiu o parque em 2006. O parque foi inaugurado em 2007. Mas durante esse tempo que eu trabalhei lá, eu pedi à dona da ONG para fazer uma roda de capoeira lá em cima. Uma roda, cimentado, né? Para ter uma redoma lá. E aí ela me disse assim, se o senhor me provar que tinha capoeira no Quilombo, eu faço essa roda. Pequena, a coisa que... Eu estou contando uma experiência minha, mas para te fazer uma pergunta, né? Uma coisa que é muito importante, né? A gente fazer. Ela disse o seguinte, que para poder ela construir aquele parque, ela estudou, o arquiteto viajou para a África, para ter uma noção de como vivia as pessoas na África. Então, o simbolismo do quilombo tinha que ser mais ou menos em cima daquilo que já existiu. E, academicamente falando, não existia nenhum documento que falasse que existia capoeira no quilombo. Todas as pesquisas que eu vi, que eu pesquisei, de manuscritos que foram enviados para Portugal, né, no livro do Tombo, nós vemos definições. Os quilombolas praticavam uma guerra de guerrilha, uma técnica de guerra de guerrilha, e onde eles usavam braços, pernas, né, desequilibravam e cortavam as cabeças. Qual é a arte marcial que você pode imaginar, né, que usa braços, pernas e cabeçadas, né, que derruba o oponente antes de matar? Eu não conheço karatê nessa época. Eu nunca vi dizer que tinha Muay Thai na Serra da Barriga. Mas a capoeira eu tenho certeza que nasceu ali.
Então, para eu provar para ela, eu tinha que mostrar escrito, e não achei a palavra capoeira, Uhum. né? E aí, voltando para você, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: como foi, né? E onde foi que você viu alguma coisa escrita sobre o trabalho que você faz? Olha só a coisa que eu acho mais interessante nesse Uhum. processo, que você empiricamente, penso eu, né, descobriu a pólvora de como lidar com essa criança, mandando você embora, mandando, está entendendo? E Uhum. você reverteu de uma forma tal que você se tornou importante para sua presença ali. E isso não está no livro. Uhum. Eu não conheço, né? Essa experiência. E aí eu pergunto, você encontrou isso escrito? E se você não encontrou, você já pensou hoje escrever sobre a sua experiência para que as pessoas que venham aí no futuro já tenham uma noção daquilo que você vivenciou, do que você descobriu, do que você desenvolveu? Porque eu acho muito importante, sabe, pequena? É lógico, evidente que cada um é sua vida, é sua particularidade. Ah, se fosse comigo eu faria diferente. Ah, se fosse comigo no dia eu vou embora. Presta Uhum. atenção no que quer dizer. Sim. Você descobriu um método, né, de lidar com essa faixa etária e que deu certo. Então, eu acho que é importante registrar. Você já pensou nisso? Então, mestre, como eu falei para o senhor, né? Eu estou há 20 e poucos anos na capoeira. Eu acho assim que nesses 20 anos é, teve muitas coisas, né? Que eu vivenciei, inclusive oficinas do senhor, do mestre Besourão, dando aula também num projeto. E daí a gente vai agregando tudo isso. Mas conforme você vai ali trabalhando na prática, no dia a dia, claro que você vai desenvolvendo também. Teve uma coisa interessante que eles são muito pequenininhos. Quando a gente leva ele para o pátio, eles querem ir no escorrega-rela, querem ir no balanço, que tem brinquedo espalhado por todo lado. E daí quando eu falava, vamos tentar colocar eles aqui na roda, para a gente fazer um momento aqui e tal. Não conseguia, porque quando sentava um, o outro já estava correndo. E daí, um dia do nada, não vi isso na internet, não vi isso em vivência de ninguém. Peguei os meus bombolezinhos coloridos, coloquei, formei o círculo, fui lá na sala pegar eles. Aí daí, em cada bombolezinho, eu coloquei um instrumento e daí fui lá buscar. Olha só, vocês vão escolher um bombolezinho e vão sentar dentro. Aí todos foram lá, escolheram e sentaram. Eu olhei assim para as tias, todos, por causa de um bombolezinho colorido que eu coloquei lá. E daí a aula rendeu, porque eu pedia para cada um tocar o instrumento que eu tinha colocado em cada bombolê, e depois eu parava em um e falava: Você quer trocar de instrumento com quem? Aí olhava qual instrumento que o colega estava, esses aí já de 3, 4 anos. E daí com fulano, que estava com um atabaquezinho. Aí o fulano ia lá pro bombolezinho e ele vinha pro outro. Imagina, eu digo, eu fiz isso várias vezes e todas as vezes que eu faço dá certo. Eles no círculozinho ali tocando seu e troca com um amigo e um quer tocar no instrumento do outro. E tem aqueles também que não querem de jeito nenhum trocar o instrumento, né? E aí a gente dá aquele jeitinho. Mas assim, tem coisas que a gente vai desenvolvendo no dia a dia mesmo, né? Então, eu tenho coisas que eu aprendi com vários mestres, que eu já peguei vivência, e tem coisas que a gente cria ali no momento que eu já passo, assim, essas vivências. Eu acho que o ano passado eu fui para o Crato, para um evento lá, e eu passei um pouco dessa minha vivência com os fraldinhas. E daí foi bem bacana, que eu passei o que eu já tinha, o que eu desenvolvi, e foi uma aula bem produtiva. É, eu recentemente fui pegar essa faixa etária, que eu nunca tinha trabalhado com ela, não com capoeira, né? Já com natação. Sim. Aí
primeiro dia, para botar as crianças sentadas, é uma correria. São esses brinquedinhos que tem ao Aham. redor, né? Que divide muita atenção. E aí eu fiquei com a mão na cabeça, falei, meu Deus do céu, que zona. Mas eu sabia que eu ia chegar a um ponto de descobrir qual é a metodologia. Aí saiu essa turma, são 80, né, que eu atendo em cada dia, 40 pela manhã, 40 pela tarde. Quando foi a segunda turma, a tia que veio trazendo as crianças, eram de 27 mais ou menos, ela trouxe cada um a sua cadeirinha. Aí eu, eu falei, e a cadeirinha botou os meninos sentados e eu consegui, um de cada vez, fazer o exercício que eu tinha proposto na primeira turma, que foi uma bagunça para poder trazer um por um e Uhum. que eles, sabe, dispersos. E a tia, sem saber, me deu o pulo do gato. A terceira e a quarta turma eu já usei a cadeirinha e deu também certo, eu consegui. É que nem você falou, é uma experiência única de cada um que de repente dá certo e Uhum. você usa isso como um método. Mas a pergunta que eu volto a fazer para você, você já pensou em escrever, né, um seu livro didático pedagógico para essa faixa etária, para ajudar aqueles que estão começando agora? Porque você sabe que no projeto Arte Capoeira nós dois somos pioneiros nessa faixa etária, né? Uhum. Então, a tendência é que outras creches, quando souber do resultado, vão também querer botar capoeira para essa faixa etária, né? Lá, por exemplo, onde eu estou, na creche, é 4, 5 anos que eu estou atendendo, mas as tias de 1, 2, 3 anos estão tudo me pedindo para também, mas é porque realmente eu não tenho tempo, né? Não tenho É. disponibilidade para trabalhar nessa faixa etária. Então, mas pensar eu nunca pensei. Agora, o senhor falando, quem sabe? Quem sabe não fazemos essa parceria aí. Mas assim, eu nunca pensei não. Mas assim, sempre que possível, eu tô indo nos eventos. Agora a Carol me convidou para ir lá passar uma vivência de ludicidade, né? Que ela também sabe desse meu trabalho com os pequenos. E, e é isso. Eu não pensei não, mas a partir de hoje eu vou pensar. É importante para a capoeira, né? Eu acho que eu, lógico, é evidente que eu tenho um pouquinho mais tempo que você, né, com Sim, capoeira. muitos. Eu tenho 58 anos de capoeira, tenho 44 de ensino. Mas, por exemplo, eu só fui é, conhecer a capoeira enquanto terapia corporal em 1998. Foi nesse ano que eu fui convidado por uma terapeuta haitiana, de William Reich, né, a fazer um trabalho em parceria com ela, com os seus pacientes de clínica, de consultório. E aí, é lógico, evidente que eu nunca sabia o que era capoeira como terapia corporal. Fui conhecer com ela. Ela me dando feedback. Tá vendo aquele aluno ali? Ele, antes de fazer capoeira, ele tinha timidez no olhar. Ele não conseguia olhar para ninguém. Ele Uhum. só conversava olhando para o chão. Ele não tinha autonomia para sair de casa, ele não tinha autonomia para morar sozinho, ele não tinha autonomia nenhuma para se deixar de depender da avó. E a capoeira trabalhou assim, 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 assim. E aí, durante a aula, você está vendo ali? Olha assim, ó, depois que você passou a ginga, ó, como é que você viu? Olhar. é, e eu ficava apaixonada por aquelas explicações que ela me dava, porque eram coisas novíssimas para mim que eu nunca imaginei. Olha só um feedback que ela me deu. Uhum. Uma das dificuldades de entrar no prazer do outro, né? Aí eu fiz um curso de leitura corporal, quer dizer, cabeça, razão, peito, emoção, ombro, responsabilidade, braço, fazer, barriga, medo, quadril, prazer. Uhum. A capoeira, quando você faz um rolê que você olha por entre as suas pernas para uma outra pessoa que também está na mesma posição, você está em contato com a parte genital da outra pessoa. E você está entrando em contato com o prazer de uma outra pessoa, onde você também está se expondo. Eu pensei, putz, que é isso?
Como é que a capoeira trabalha isso? Como é que eu nunca imaginei que eu estar de quatro para você e você para mim, eu estou me destravando uma área chamada prazer, que está no quadril, que está na parte da genitália, do prazer. Então, a ginga, diferentemente de outras artes marciais, ela é única. Só a capoeira te faz dançar durante uma luta, Uhum. né? E esse contato visual. Eu não posso jogar capoeira com você olhando para a porta. Sim. Eu tenho que estar em contato com você. E aí vem os feedbacks. O cara que era tímido, que era assim, assim, saiu de casa, tirou carteira de habilitação, foi morar sozinho. Olha os feedbacks que eu tive. Isso foi em Uhum. 98, aqui em São Paulo. Eu trabalhei também lá no Anima Capoeira. Então, hoje, quando a gente vai falar sobre, eu escrevi. Aí eu tive que fazer um conteúdo daquilo que eu aprendi, da leitura corporal, né? De como a capoeira trabalha como terapia, né? E aí enveredei pela patologia da coluna vertebral, né? Porque eu trabalhei com síndrome de Down durante um tempo e depois que eu parei de trabalhar, porque a Secretaria de Educação mandou eu voltar para a sala de aula, como se eu estivesse fora da sala, mas como era um convênio com o centro de reabilitação, eu tive que voltar. Eu encontrei uma fisioterapeuta na rua e disse: você sabia, mestre Cláudio, que a primeira vértebra que se articula com a segunda nas pessoas portadoras de síndrome de Down, ela é rasa? Ou seja, essa articulação, ó, é rasa. Qualquer coisa quebra. Misericórdia. E eu tinha parado de trabalhar com o síndrome de Down e qual era a coisa que ele mais gostava de se fazer? Um dar um martelo e outro fazer um crucifixo da banda, trançar e botar o cara no chão. Era a brincadeira que eles mais gostavam de fazer na capoeira, era banda no martelo. E aí eu corri para o Sérgio Bujão, que dava aula na Prestadora na época, com o síndrome de Down, falei: Bujão, pelo amor de Deus, cuidado com a primeira e a segunda vértebra, a axia e a atlas, que elas encaixam facilmente, você pode matar um aluno teu. Ele disse: é nada, mas falei: pois é. E eu não sabia. Mas aí que tá. Hoje, quando eu dou um curso de patologia de coluna vertebral, eu falo quais são os movimentos da capoeira que pode ser prejudicial para escoliose, para cifose, para lordose. E dou esse curso. Uhum. Então, eu só estou dando um exemplo da minha vida, da importância de eu escrever aquilo que eu aprendi Sim. empiricamente, né? Para você também se animar em fazer isso em prol da capoeira, em prol dos profissionais que querem trabalhar nessa área também. Realmente é importante, né? Mas eu acho assim, faz pouco tempo que eu tô assim nessa área com meus fraldinhas e eu sei que eu vou aprender muito ainda com eles. E claro que nesse processo vou amadurecer isso para, quem sabe, galera, fiquem aí me acompanhando que vai sair, mestre. Vou esperar e vou cobrar, porque realmente é muito importante. Para botar capoeira lá, depois de muito pesquisar e não achar, a dona da ONG disse: então, eu não vou fazer a roda. Mas ela brincava muito comigo, ela me testava, né? Olha, eu estive no Rio de Janeiro com o Flávio Gomes, que escreveu Palmares, disse que era impossível ter capoeira no quilombo. E tirava onda, né? Para eu poder me coçar e pesquisar. Eu passei quase um ano pesquisando o quilombo, procurando esse tema capoeira e não achei escrito, né? E essa questão também do senhor falar que as creches vão procurar, realmente estão já procurando, né? E eu acho importante esses material, como o senhor está citando, e já tem bastante no mercado, mas eu acho que a prática ali, a gente sabe o que dá certo. Pelo menos assim, eu já sei o que eu não fazer lá, que talvez não foi interessante para aquela minha faixa etária ali. Mas eu sei também o que já deu certo. E daí a galera que pensa em trabalhar com esse público, realmente se aprofundar, porque a gente tem muitos exemplos de mestres, contramestres, professores que já trabalham há bem mais tempo e que às vezes a gente deixa de fazer um curso, né? Por, sei lá, achar que é caro, achar que é longe, achar
que não vai aprender nada, não sei o motivo, que às vezes a gente vê uns cursos maneiros e poucas pessoas, né, mestre, se inscrevendo, se profissionalizando ali, buscando. E eu estou passando por isso, de creches me procurar e eu não tenho realmente tempo para assumir. E daí que me veio essa ideia do meu projeto lá de aluna professor, porque aí também eu vou é, 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 passando essa vivência para eles, porque talvez no futuro, se eles realmente quiserem trabalhar, eles vão ter essa ferramenta para trabalhar com esse público. E, e eu fico até assim frustrada quando a pessoa me procura e fala, oh, infelizmente eu estou sem tempo e não tenho um aluno para indicar ainda, porque também eu não vou jogar qualquer pessoa que não tem experiência, que eu estou vendo que ainda não está pronto para dar uma aula e de repente não ser uma experiência positiva, né? Tanto para a escola quanto para a criança e daí até para os próximos capoeiristas que queiram, né? Eu vi muito isso no início da minha trajetória, que eu ia procurar os espaços para começar um trabalho e daí quando eu falava eu sou professora de capoeira. Ah, não, não quero não capoeira aqui, porque já passou fulano por aqui, fez isso e aquilo, aquilo. Ou seja, pessoas que não teve uma formação, chegou lá naquela escola, fez um péssimo trabalho e fechou as portas para os próximos que chegavam. É impressionante. E daí eu não quero de forma alguma ser uma dessas. Então, se eu for colocar um aluno, se eu for pegar ali aquele espaço, realmente eu quero deixar as portas abertas, se chegar um dia de eu, de repente, precisar sair e tal. Então, É uma coisa que eu sonho muito em realizar aqui, que é um curso técnico de formação para professores. Não é formar professores de capoeira, mas de dar temas, disciplinas que facilitem a entrada dele no ambiente escolar de uma forma ética, né, profissional. E isso existe um pouco de resistência ainda. As pessoas acham que não precisa de conhecer a patologia vertebral, né, de que eu dou aula há 30 anos, nunca alijei ninguém. Ele pensa. Né? Hoje nós temos vários mestres que estão com o joelho brocado, bichado, porque na época não tiveram uma técnica para fazer o mortal. Né? Hoje em dia você vê a melhor experiência que eu tive na minha vida com relação à acrobacia, porque eu não sou acrobata, nunca fui, mas teve um momento na minha vida que eu tinha uma escola que tinha colchão de aterrissagem, tinha plinto, tinha trampolim para trabalhar em função, né? E aí, nessa época, o que eu pedi, botei menino fazendo mortal, dando pirueta mil, foi quando eu tinha o equipamento adequado para ensinar. sim. Enquanto que, na época que eu treinei o mortal, foi na areia da praia, entrando de cara na areia, saindo com aquela cheia de areia, porque treinar ali sem uma proteção, sem um lugar adequado, realmente é perigoso. Mas aí é que está. As pessoas não entenderam ainda, eu estou dizendo as pessoas porque a minha experiência é de poucas pessoas que se interessam por essa área, de aprender um pouco mais além da capoeira. Mas, por exemplo, eu tive um menino que deu uma palestra quarta-feira, nesse evento que eu participei, que eu fui palestrante, que ele é psicólogo. E ele teve uma visão, ele mostrou um conhecimento psicológico dos praticantes que eu fiquei apaixonado, né? O professor Schwenk, que é aluno da Fabiana, né? do Acauã. O cara deu um show de conhecimento, né? Quem não quer ter esse conhecimento que ele fez, lógico, ele fez psicologia, eu não vou ter que ser psicólogo para entender o que ele... Mas se ele pegar essa experiência que ele teve enquanto psicólogo e quiser repassar para nós educadores, eu acho que é fantástico. E eu acho que nós precisamos dele nesse sentido, né? São poucos que teve essa visão de entender o funcionamento da capoeira psicologicamente como ele. Assim como você, também eu espero poder contar com
com a sua metodologia, com a sua divulgação, com a sua publicação, porque vai abrir muitas portas, né? Muita gente vai poder atender esse nicho aí que você está dizendo não por falta de tempo. Aham. Lógico, você vai preparar primeiramente seus alunos. Lógico, a Abraço tem que ser para sua sargento, seu grupo que vai crescer com essa divulgação. Mas, como é muita gente, muita escola para ser atendida, você vai acabar dizendo, nem meus alunos estão dando conta. Porque hoje, por exemplo, se você quiser implantar capoeira no Estado, só na primeira coordenadoria de ensino, a primeira, são 116 escolas. Eu não conheço 116 professores de capoeira em Maceió. Né? Imagine os 102 municípios. Eu fiz um projeto, na época, a pedido, né, que eu fizesse para implantar capoeira nas escolas. Aí eu peguei 6 coordenadorias de ensino e dividi os 102 municípios. Dava 17 municípios por coordenadoria. 6 vezes 17, 102. Aí, tá tudo bem. Fui botando no papel, o cara pediu fazer, eu fiz o projeto, blá, blá, blá. Mas eu me lembrei depois como é que ia coordenar esse projeto. Porque não era bairros. Em Maceió nós temos 50 bairros, em média. Dá para você pegar e dizer, eu vou botar fulano com 4 escolas no bairro Benedito. Né? Dá para você organizar e acompanhar. Entretanto, quando é municípios, tem município que você vai ter que ir num dia e não dá para botar no mesmo dia. Tem que, sabe? Sim. Como é que tu vai segurar 102 municípios, coordenar? É muito complicado. Então, esse projeto que eu escrevi, não, do jeito que eu escrevi, não é igual o que eu escrevi para Maceió. Né? E eu vou deixar mais aqui uma contribuição na questão que realmente essa área ainda tem uma carência grande, né, de professor. Porque eu vejo muito quando o aluno ele sai da creche, que ele só fica ali até os 4 anos, e daí sai. E a mãe vai lá me procurar. Pequena, você dá aula em outro lugar, porque onde eu moro não tem, não acham. É difícil. Normalmente é nessas escolinhas mais fechadas, que é só ali para os alunos, mas não tem uma galera assim que dê aula em um local onde a escola, a mãe possa levar o filho tal, para treinar todo mundo ali. Normalmente é mais umas coisinhas assim, isoladas, né? E daí eu vejo, sim, essa carência, porque será que não tem professor? Ou será que não tem procura para esse público? Procura tem, que isso é nítido, que me procuram muito. Você só dá aula lá no espaço, não tem outro local? Hoje eu poderia até fazer isso, mas por conta do meu tempo eu não faço. E daí eu fico indicando até outras pessoas que eu sei que trabalham. Mas assim, às vezes é em bairro muito distante, tal, e daí a mãe vê que a criancinha gosta tanto da capoeira, queria manter a criança na capoeira, mas não tem esses profissionais ali próximo. Então eu acho que é um mercado aí que a galera tem que acordar, tem que investir mais ali. É verdade. Tem um público Bom, bacana. nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Se fosse no jogo, eu diria assim, oh! Porque quando a gente conversa com essas mulheres maravilhosas, a gente percebe do quanto a gente tem a aprender com vocês. E para fechar a minha última pergunta, que aí eu digo para você que eu faço essa mesma pergunta, porque quando eu elaborei esse projeto, concorrer esse edital, eu queria dar voz às mulheres que eu acho que não é dado o suficiente. Né? E aí, devido ao machismo, né, que embora hoje as mulheres estão empoderadas, né, de dizer não, epa, não vai me tirar da roda não. Se me tirar, eu compro o jogo e volto pro jogo e você fica ali, ou então eu vou dar a volta ao mundo, vou comprar para jogar com você, para você me respeitar. Enfim, se impõe, né, com relação ao machismo. Então, a última pergunta que eu quero fazer a você. Durante a sua trajetória, você sentiu-se alguma vez desrespeitada pelo machismo, pela atitude machista de não permitir que você jogue nem um minuto, você compra, dá um AU e a pessoa já está tirando,
né? Porque eu presenciei isso. Eu fui o primeiro no Sesc em 1995 a dizer: chega, ninguém vai tirar mais mulher da roda. Não existe mais jogo de compra no jogo que a mulher estiver jogando. Eu tive que ser radical nesse sentido, porque eu ficava indignado, né? Primeira turma de mulheres eu tive na Polícia Militar, foram 236 mulheres. Em 1989, eu fui o primeiro professor de capoeira dentro da Polícia Militar a ensinar para 236 mulheres. Foi as primeiras que entraram na polícia. Então, eu tenho muita admiração pelas mulheres, independente de qualquer coisa, porque eu acho que a capoeira é para todos. Capoeira é para menino, mulher e criança, e parará e tal. E eu sempre achei que foi muito respeitoso. Você já foi vítima disso? Então, eu sempre fui muito assim, ousada. E, e sempre que me tiravam da roda, ainda aluna, eu já dava a volta ali e comprava. Se eu, não, eu percebi que me tiraram antes de um momento, poxa, dei duas queixadas, já me tiraram, eu já saía com aquele sentimento de voltar para a roda. Então eu fui uma pessoa sempre muito chata nesse sentido. Se a pessoa achava que ia me tirar, ia ficar lá jogando e a pequena ia ficar lá no cantinho, se enganou. Então eu fui aquela pessoa bem chata. Ao ponto de chegar um momento, eita, se eu tirar agora, ela vai dar a volta e vai vir comprar de novo. Mas só que eu não percebia isso só quando era a pequena. Eu notava isso também quando era com iniciante, quando, né? Então, eu não via por esse lado de machismo. Eu sentia mais uma falta de educação mesmo, sabe? Uma falta de educação. E hoje, eu vendo isso, eu vejo também como a galera que não usa muito essa questão da hierarquia. Às vezes a gente vê o aluno, chega, nem olha direito e vai lá e tira um professor também. Mas se isso acontecesse com a mulher, tem muita mulher que já tem essa questão do machismo na cabeça, já vai achar porque ela é mulher. Mas eu vejo isso acontecendo com iniciante, eu vejo isso acontecendo, sabe? E daí será que isso, né? Eu não estou dizendo que tem muitas mulheres que sofrem muito isso, talvez seja mais forte na sua escola, ou talvez não tenha essa questão de, não, eu não estou satisfeito, eu vou lá e vou comprar de novo. Então, eu não sinto muito isso, porque eu sempre fui desse jeito, desde sempre. E eu passo muito isso para minhas alunas. Eu lembro de uma roda que o cara já tinha jogado bastante, eu acho que era monitor. E daí a minha aluna foi lá comprar e ele não aceitou, de jeito nenhum. Olhou assim, deu volta ao mundo e continuou a jogar. Ela do outro lado da roda, eu olhava para ela, para ela ir lá e comprar, porque ele já tinha jogado. Que eu saiba, o aluno não pode tirar um mestre, né, de uma roda, poxa. Mas o cara nem professor era, entendeu? E não aceitou a menina comprar. Aí eu fiquei me perguntando, será que ela, porque ela era mulher, ou porque realmente o cara era um boçal que achava que ele era o super graduado e ninguém podia tirar ele da roda, sabe? Então eu não levo muito essas coisas como machismo, porque eu vejo acontecer em diversos momentos com gêneros diferentes. Eu acho que a galera ainda precisa usar mais um pouquinho da educação, da hierarquia, dessas questões assim, sabe? Bem, minha gente, quero agradecer a sua presença, Contamestre Pequena, dizer que foi muito bom essa entrevista, muito boa. Nós aprendemos muito, aqui a gente está aqui sempre para aprender, né? Eu sempre digo que Deus deu ao homem duas orelhas e uma boca para ouvir o dobro do que fala. E é nesse momento que a gente absorve as coisas. Então, quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, do edital Cultura e Movimento, né? É uma realização da Citaue. É importante sempre a gente citar e agradecer a quem nos está patrocinando nesse Mulheres na Roda. E você realmente é uma pessoa muito importante nesse momento para essa nossa formação. E espero mais que você seja mais multiplicadora dos seus conhecimentos para nós que precisamos. Obrigado. Mestre, eu quero agradecer ao senhor pelo convite. Talvez se tivesse sido outra pessoa, eu não tivesse aceito. O mestre me conhece um pouquinho e sabe que eu, né, questão de câmeras, falar,
entrevistas, eu travo um pouco, mas pelo senhor, o pouco que eu conheço, ou muito, né? A gente fez parte de um projeto, e daí eu conheci o mestre Cláudio, que eu conheci assim, de longe, conheci de perto, e eu vejo que o senhor tem um coração muito bom, e por esse motivo eu quis estar aqui, independente dessas minhas travas, me libertei para estar aqui pela pessoa que o senhor representa para mim. Obrigado. Obrigado. Estamos encerrando aqui nosso podcast, que foi o terceiro, e vamos realmente dar continuidade nesse projeto, que eu acho que é de muita aprendizagem para a gente, tá bom? Obrigado ao Barban, ao Adriano, pelos nossos produtores, né? Sem eles nada disso aconteceria. E para você que nos assistiu até agora, dá um cliquezinho no like, né? Compartilhe e divulgue aqui esse trabalho que estamos fazendo, e dê também sua opinião, faça seu comentário, né? Que é muito enriquecedor para o nosso trabalho. Valeu, brigadão aí.